saiu assim, ó. Ô, Felipe, agora assim, ó, eu acho que é importante também, até para as pessoas aí que estão participando aí da live, a gente trazer então também quais foram os nossos erros, quais foram os erros que nós conseguimos avaliar que foram erros e que aprendemos com eles. E eu começo trazendo aqui um exemplo, que inclusive eu já te contei, que naquele processo, naquela ânsia de conhecer o jurado, de pesquisar o jurado, de você revirar a vida do jurado... Já até sei. Cara, isso aí é o que eu te disse, velho. Eu fiz a outra edição do curso agora, eu falo isso. Eu falo, cara, se um dia o doutor... Eu não te menciono, né? Mas assim, ó, gente, isso aqui eu nunca mais esqueci, velho. Mas eu tento fazer a leitura, ô Felipe, de qual foi o erro ali, né? Embora tenha um fato, erro, mas se a gente fosse tentar estudar o erro, o que ele foi? O jurado, você tem que fazer uma aproximação por etapas. Você não adianta tentar fazer uma aproximação com o jurado muito próxima, muito íntima, só pena da pessoa criar o quê? Se fechar, né? Pense aquela pessoa que se passa, aquela pessoa que não tem o famoso simancol, que se aproxima muito, que acha que já é teu íntimo. O que você faz? Você se fecha e se afasta. Então, faz o efeito contrário, né? O efeito contrário. Por isso que eu até no júri, Felipe, eu acho que a gente tem que ter uma técnica. Eu chamo, eu classifico para eu poder, no meu estudo, eu conseguir entender e traçar minhas estratégias com base no que eu vivencio e vou criando as minhas próprias formas as minhas próprias nomenclaturas. E eu falo que a gente tem que usar os 5 pilares, que são 5 pilares, eu acho que tanto para a sustentação oral, quanto para oratório no júri, que é o quê? Que a gente tem que é uma escada de níveis de conexão com as pessoas. E o primeiro nível que você tem que dar à pessoa é a atenção, porque de nada adianta, Felipe, tu criar uma baita tese, tu ser sagaz, mas se a pessoa não estiver prestando atenção em você. Por isso que a minha primeira preocupação no júri é saber que eu tenho a atenção da pessoa. E aí que eu falei do feeling dos argumentos. De nada adianta você lançar um argumento poderoso se o jurado não está prestando atenção em você. Por isso que essa é a minha maior preocupação no início do júri, é saber que eu tenho a atenção dos jurados com quem eu sei previamente, que eu sei que eu posso trabalhar as provas, que eu sei que posso... E é um negócio que a gente tem que levar para o júri todo, né? Tu tem que ficar sempre... exatamente. Não então, pode deixar... Mas uma escala, são requisitos cumulativos. Talvez o primeiro requisito seja atenção. Sem atenção não adianta você tentar lançar os argumentos, se você der uma narrativa, o jurado não vai prestar atenção. Então, vou criando um ambiente de atenção para o jurado. Depois que criei esse ambiente, eu tenho que saber que ele está compreendendo tudo. Não adianta a pessoa estar olhando, estar fixo, mas não está entendendo o que você está falando. Seja porque o seu linguajar não é adequado para o jurado, seja porque você está trabalhando, como eu falei, muitas provas ao mesmo tempo, criando uma confusão. Por isso a importância de você ir com calma e de leve, porque a pessoa tem que ter atenção e tem que estar compreendendo. Só depois que ela tem atenção, está compreendendo, é que ela vai, aí sim você vai conseguir influenciar, e aí é o título da live, influenciar no processo de tomada de decisão dela, no processo de decisão. Porque eu chamo esse terceiro nível de reflexão. Quando a pessoa começa a refletir, pô, realmente o que ele fala tem sentido. E aí a gente tem que saber também os momentos das coisas. E é onde eu vou chegar no erro que eu cometi e que eu vou compartilhar, que o Felipe sabe, que é o quê? Que é quando o advogado ele acaba sendo muito incisivo, acaba invadindo a intimidade da pessoa. O que eu fiz, eu vou narrar para vocês aqui. Estudei a vida da jurada, vi que ela compartilhou um vídeo, que eu achei uma frase muito interessante, Felipe, que é o quê? Que ela fala no vídeo. Olha, ela botou um vídeo no Facebook dela, que tem uma criança falando, olha, você não pode julgar um livro pela capa, você tem que julgar um livro pelo que tem dentro dele. Isso é muito bom, velho. Pô, e na minha cabeça, qual foi a leitura que eu fiz? Porra, é isso que eu vou usar para captar aquela jurada. Eu vou jogar isso aqui, vou me conectar com ela e ela vai estar comigo. E aí eu esperei o melhor momento, esperei que ela estava com atenção, que ela estava compreendendo o que eu estava falando, e eu falei, é agora que eu vou dar o tiro. Peguei e falei, olha, os jurados, como uma vez eu vi um vídeo, os jurados não podem avaliar o réu pela capa, senão você tem que julgar pelo que tem dentro dele. E o que ela fez ali exatamente foi o contrário do que esperava, ela se retraiu, ela se fechou. Porque depois, qual foi a leitura que eu fiz? Ela se sentiu invadida, ela percebeu que eu vasculhei a vida dela, porque seria uma coincidência muito grande eu falar daquele vídeo específico. Então, um advogado tem que ter cuidado, tem que criar conexão, mas por etapas,
de forma suave, porque se a pessoa se sentir invadida, ela vai criar objeção, vai se fechar, e a partir daquele momento ela não vai absorver mais nenhum argumento que você for fazer. Felipe, qual foi teu erro aí que tu reavaliou e aprendeu com ele? Cara, essa tua história é muito boa, velho. Aquela que tu chamou pelo nome também, aquela lá, também, eu acho muito também boa, tem cara. essa. Porque assim, ó, esses tempos, velho, veio um link de publicação patrocinada de um advogado ensinando, ó, regra de ouro, tem que chamar o jurado pelo nome, porque não sei o que. Eu falei, cara, não é regra de ouro, não é assim que funciona. Tem que saber o momento ali. Mas enfim, William, um caso assim, ó, esse último caso, lembra, cara, não sei se tu vai deixar isso aí no ar ou não, mas o caso de Floripa, aquele que eu fiz ali. Sim, eu lembro. Cara, esse júri aí, ó, porque assim, ó, a gente pegou esse caso e daí o réu estava sendo defendido pela Defensoria Pública, confissão filmada na delegacia, não tinha nada de prova pro réu, nada, tipo, favorável, né? Sim. Ao contrário, tinha a gravação dele com a vítima, uma filmagem em tese dele com a vítima, tinha nada, daí a família tinha um comprovante de documentos que tinham sido juntados, entregues para a defensoria, que não tinham sido juntados no processo. E eu pensava, cara, não tem nada nesse caso, e assim, o cara confessou detalhadamente na frente de uma câmera. Daí até o Matheus, não sei se o Matheus está aí, eu vi que ele passou, daí eu falei para o Matheus, cara, eu vou ter que criar um incidente nesse júri. Eu acho que falei de manhã cedo para ele, no dia do júri, vou ter que criar um incidente. Porque eu vou juntar, eu já tentei juntar, não tinha mais prazo, mas tentei juntar, o juiz ainda deferiu, tipo, fotos dele no trabalho, o cara tinha uma família boa, tinha um histórico bom, e a denúncia, a pronúncia era de que ele tinha matado um cara por uma dívida de tráfico de, tipo, R$30. E eu pensei, cara, foi indeferido, mas eu vou mostrar tudo isso aí, vou mostrar tudo, porque assim, ó, se eu não mostrar, eu tenho esse compromisso com ele, porque ele não vai ter nada para ser utilizado. E ele precisa disso para mostrar o outro lado da moeda. Então, assim, ó, se esse júri for dissolvido, depois eu junto no 479 quando marcarem de novo. Eu pensei, cara, vai ser uma bosta, vou criar um climão de merda, mas eu vou ter que fazer, azar. Cheguei no júri, fui direto no promotor, doutor. Seguinte, eu tentei juntar uma documentação e tal, mas o juiz indeferiu, óbvio, o senhor deve ter visto, mas eu estou vindo aqui de forma leal dizer para o senhor que eu vou utilizar, eu tenho que utilizar essa documentação. E eu queria que o senhor visse elas, ficasse a par, pelo menos, porque eu quero fazer isso da forma mais leal possível. Daí mostrei para ele, doutor, o senhor sabe que para mim não tem problema, não sei o que. Cara, que assim, eu já fiz júri com aquele cara. E no outro júri, o cara foi totalmente diferente. O cara foi... A gente, no outro júri que eu fiz com ele, ele era promotor em outra cidade, e ele foi assim, a gente conseguiu segurar ele o júri todo. Mas ali, velho, eu vou te dizer, William, em Porto Alegre, Alvorada, cidades, Canoas, região metropolitana, Canoas até que não, mas Porto Alegre e Alvorada são cidades com um índice de violência muito grande no Rio Grande do Sul. Nós temos promotores ali que são... Porto Alegre, os caras muitas vezes nem olham a prova dos autos, eles só vão na trouxice, vão só falando só coisas... Só no discurso de ódio. Cara, daí o promotor começa a me queimar. O cara foi na deslealdade, eu pensei, filha... Claro, eu tava tudo nos meus slides ali, eu comecei a... Enquanto ele, doutor, mas eu não tenho isso daí, não sei o quê. Eu já tinha até mostrado para ele. Não, mas eu dou a cópia, enquanto isso deixava as fotos que eu queria ali no telão para os jurados. Eu pensei, cara, vai ser dissolvido, mas assim, ó, eu quero que eles pelo menos vejam isso aqui para eu ter alguma coisa para trabalhar. E daí deu todo um rolo, cara, que o promotor ele me chamava de mentiroso e que não sei o quê. E daí quando veio a juíza indeferiu a minha apresentação de slides. Só que aquilo ali, velho, nunca tinha acontecido comigo. O juiz fala, não vai mostrar mais. Uma coisa, ela fala, não, senhor, doutor, o senhor não podia ter mostrado, o conselho está dissolvido. Eu esperava isso. Pensei, cara, não é legal, mas assim, ó, eu não estava nem fazendo por mim, estava fazendo pelo réu. Para ele ter uma oportunidade, porque era uma acusação foda, cara. Tipo, homicídio qualificado, 12 a 30. Só que daí, aquilo ali me deixou puto, velho. Porque assim, eu tô no começo da minha carreira, eu era um cara muito da briga. E hoje eu tô muito no contrário disso. E ali, eu meio que
perdi o ponto nesse sentido de... Porque eu fiquei puto da cara e eu não podia ter ficado tão puto da cara com aquilo. Só que daí eu comecei a bater. E, cara, tu acredita, velho, que ali a gente conseguiu 4-3. Era um júri. A gente foi 4-3 para condenar, né? Ele foi condenado. Sim, mas já mas foi assim, ó, porque o que acontece? Eu acho que o meu erro maior foi não ter... É que eu não esperei. Não esperei que ia ser indeferida ali a minha apresentação de slides, porque eu tinha tudo na cabeça, só que aquilo ali eu pensei, cara... E o que eu acho que eu errei foi porque, assim, ó, como eu não esperava isso desse promotor, porque outra vez ele tinha sido muito mais... Eu pensei, cara, esse era um júri para eu ter um advogado aqui para não deixar o promotor se criar. Porque fazendo aquilo ele me atrapalhou demais, ele não parava quieto, ele não parava, ficava... E aquilo ali me atrapalhou muito. E eu normalmente, o que eu faço? Quando eu trabalho com um promotor mais chato, assim, é que ele não era, né? Mas eu tento levar um colega para anular o promotor. O promotor abriu a boca, o cara tá ali, ó. Não deixa. Quando vê o promotor, parou. Mas ali não deu. Eu pensei, aquele júri eu saí. Cara, eu fiquei assim, ó, até hoje hoje eu tô tranquilo, mas eu fiquei assim, cara, com base nessa tua história, até duas coisas que eu sempre costumo também tá passando, que é o seguinte: primeiro, o grande erro do advogado é se desestabilizar, seja por qual motivo seja qual o nível de desestabilização tu sofreu. Olha só o que eu vou falar. Eu não sei se tu concorda comigo, mas para mim, advogado se desestabilizou, é júri perdido. Se desestabilizou. Quando o promotor começa a ficar jogando, provocação, o que ele quer é desestabilizar, ele não quer atacar a prova. O objetivo dele é atacar o teu psicológico. O advogado caiu na onda, vai perder o júri, porque vai entrar em uma picuinha, vai querer bater boca com o promotor. Eu já caí nessa... Isso é isca que o promotor joga para te desestabilizar. Se o advogado morder a isca, perdeu. E aí tu falou a segunda questão ali, que é muito importante, Felipe, que é ter um advogado com uma função de anular o promotor. No meu caso, é a Marina, minha esposa. Ela, o que acontece? Eu tô ali falando, o promotor começa a fazer aquele bate-boca. A gente até combina às vezes, ó, tu levanta, tu vai lá na frente dele, para quê? Para não só anular o ataque em mim, mas para anular que ele pegue a atenção, a figura dele pega a atenção dos jurados. Então o que acontece? Eu continuo falando, só dou aquela olhada debochada, tipo assim, cara maluco, sabe? Dou uma olhada assim, e ela vai lá e ela vai bater boca com ele. Ela vai lá, ela começa a falar com ele. Por quê? Porque se o advogado bate boca, ele não vai lembrar onde que ele estava na argumentação. Não. Vai perder a linha de raciocínio. Total. E principalmente, vai quebrar a conexão com os jurados. Aquela conexão. E o promotor, ele tem um feeling. Ele sabe quando o advogado está conseguindo fazer isso aqui com os jurados. Quando o advogado está aqui é quando o promotor começa a pirar. Cara, mas assim, o cara foi na baixaria, velho. Eu tô dizendo isso, sabe por quê? Cara, porque na capital de Porto Alegre o negócio é pesado e eles não... O promotor começou a me agredir. Tu é um mentiroso, porque você ainda não sei... Cara, ele foi muito filho. Eu nunca tinha visto isso daí, porque não sei o quê. Cara, olha só pra ter uma ideia. Na hora da seleção dos jurados, ali do sorteio, ele viu que uma jurada era advogada. Ele falou, não, estudante de direito. Não, estudante de direito eu não quero. E daí lá na hora de fazer o discurso, pena que nós tínhamos um estudante, eu gosto quando os estudantes estão aqui, porque daí eles bebem direto da fonte. Eu falei, cara, que desgraça. Só que assim, ele foi muito... Não sei se vai ficar... Bom, também foda-se. Mas assim, o que me pegou, cara, foi que a juíza tava junto com ele, cara. Daí eu, tipo assim, ela tentava me... Era um e o outro. E eu não tinha aquele cara que eu levo para fazer o suporte. Que às vezes a gente tem que ter. Obrigatoriamente. Vamos dar o nome para essa função, é o suporte. É o suporte. Não tem advogado. É o bloqueio. Dependendo do júri, cara, tem um advogado para fazer o suporte, tem um advogado para fazer a consignação. Olha,